Esdras capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, ou seja, morando em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém, estavam unidos. Então, Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Versículo 6. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a ofertar holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez neste lugar, de cultuar o Teu nome, ouvir a Tua voz, celebrar com júbilo de louvor neste lugar, junto com os nossos irmãos, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, para Te agradecer. Estamos aqui, ó Deus, para dizer que só o Senhor dirige os nossos passos. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Nos abençoa com a Tua palavra, que repouse em nossos corações e que possamos ter sabedoria para aplicar no nosso dia a dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz, como eu já falei, por estar aqui mais uma vez. Quero conversar nesta noite sobre um tema, a meu ver, extremamente pertinente para o tempo em que estamos vivendo. Quero conversar nesta noite sobre o culto a Deus. Poderia conversar sobre Malaquias, poderia conversar sobre o próprio exemplo de Jesus aos seus discípulos, mas a gente vai conversar sobre esse texto riquíssimo e que, em minha concepção, a meu ver, a gente consegue aplicar para a realidade onde estamos vivenciando em 2021. No capítulo 2, o Esdras, ele vai falar sobre o retorno dos judeus para as suas cidades, para as suas moradas. Aí ele entra no capítulo 3, falando sobre o reinício da adoração ao Senhor. E aqui tem alguns pontos muito interessantes, muito importantes, para que eu e você possamos meditar, refletir e analisar como a gente retorna ao verdadeiro culto a Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu não estou cultuando? Talvez esteja. Mas existem algumas verdades que provavelmente eu e você estamos falhando. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nesta noite. É interessante que no texto que nós lemos, o primeiro ato, a primeira atitude desse povo, quando do retorno para as suas cidades, não foi outra coisa senão restabelecer o altar de Deus. A gente vai ver mais na frente que eles construíram o muro, que eles reconstruíram a cidade. Aqui, nesse contexto, eles vão construir novamente o templo, mas a primeira coisa foi o altar. A primeira coisa que eles pensaram em construir foi justamente o altar ao culto, o altar de culto ao Deus eterno. E a partir desse momento, a gente consegue perceber um verdadeiro avivamento. O povo, de fato, se uniu em adoração e as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer, como eu falei, por alguns princípios que foram adotados pelos líderes, pelos sacerdotes, pelos aqueles que Deus havia levantado para conduzir aquele povo.
O que acontece? Antes disso, o povo estava vivendo em rebeldia. O povo estava vivendo em pecado. E por conta disso, uma consequência terrível, desastrosa, havia acontecido no meio daquele povo. A cidade tinha sido saqueada, o templo tinha sido destruído, as pessoas tinham sido levadas cativas, a vergonha reinava naquele lugar. E aí eles retornam, ainda com medo, como diz o versículo 6, ainda com medo dos adversários, dos opositores, mas eles decidiram, mesmo assim, celebrar a fidelidade de Deus. Celebrar a fidelidade de Deus. Pessoal, hoje nós estamos atravessando uma crise no culto a Deus em nosso país, quiçá no mundo. E quando eu falo culto a Deus, eu não falo do templo, tá? Eu falo também do templo, mas também falo do meu culto individual. Como eu estou cultuando ao meu Deus. Se é que eu estou cultuando. Se é que, de fato, eu estou celebrando verdadeiramente. A crise está em mim. A crise está no templo. A crise está impregnada no meio religioso. Pastor, eu não estou nessa história. Eu não estou inserido nisso. Amém. Louvado seja Deus. Se você não tiver, então continua perseverando, não desiste. Mas se por acaso você sente que falta algo no seu relacionamento com o nosso Deus, vamos ouvir essa mensagem e perceber algo para a restauração do nosso culto ao Deus eterno e Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu convite para você. E quero falar que, para a restauração do culto acontecer, é preciso passar pelo altar. Repito, tá? Quando eu falo de culto, eu não falo simplesmente de templo. Se eu não falo simplesmente de templo, eu não estou falando de altar púlpito. Quando eu falo de altar, você pode lembrar-se, por exemplo, do seu coração, que é um altar constante de ídolos que nós criamos. Para que o verdadeiro culto seja restaurado, eu preciso passar pelo altar. Versículos 1, 2, 3, ele fala sobre isso. Quando chegou ao 7º mês, os israelitas estavam em suas cidades, o povo se reuniu, olha que interessante, o povo se reuniu como um só homem. E Jesua, o filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, ou o altar do Deus de Israel. Primeira coisa que eu destaco aqui, no altar, no meu coração, na minha congregação, é a unidade. O povo estava com um único sentimento, com um único pensamento, estavam tão envolvidos, unidos, dispostos a voltar a cultuar, a celebrar o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Portanto, pode ser que eu, na minha vida, no meu dia a dia, você, na sua caminhada, esteja, por algum motivo, colocando ídolos no seu altar, colocando ídolos no seu coração, que não é o Deus eterno. E é por isso, exatamente por isso, que nós devemos estar unidos como um só homem, em unidade, com um pensamento, com um espírito, juntos, para que possamos criar um altar ao Deus de Israel. Não adianta a gente tentar resolver tudo sozinho, não adianta a gente achar que eu já sou inteligente o suficiente, bonito o suficiente, sábio o suficiente para guiar a minha vida, para seguir os meus passos, a minha direção. Meu povo, em nome de Jesus, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar unidos. Foi quase um ano e meio de pandemia, né? Acho que já tem quase isso aí. Sem sombra de dúvida, eu e você precisamos cada vez mais uns dos outros. Mesmo com os protocolos sendo exercidos, sendo considerados,
Mas nós precisamos estar unidos para que o verdadeiro culto ao Deus eterno aconteça. E eu não falo simplesmente nos templos, no púlpito, eu falo em nosso coração, em nossa vida. Eu e você somos servos, filhos do Deus Altíssimo, e quanto mais juntos estivermos, mais o avivamento vai acontecer nas famílias e nos corações. Eles vinham de fora, estavam apavorados, com medos, mas o pensamento era único, era como um único homem, diz o texto. A unidade é fundamental para que a igreja viva o verdadeiro culto a Deus, precisa estar unida. E quando eu falo unida, eu não falo nos mesmos lugares sempre, fazendo as mesmas coisinhas sempre. Não, eu falo unida no mesmo sentimento de adoração, sentimento de louvor, sentimento da verdade, sentimento do evangelho, sentimento do Cristo crucificado e ressurreto. Além da unidade, ele vai falar no versículo 2 sobre o desejo de cultuar. Eu tenho me deparado com pessoas que não querem mais estar na igreja, por exemplo, que não querem mais estar conversando sobre a Bíblia, por exemplo, que não querem mais estar participando dos grupos, por exemplo, pessoas que chegam até mim e falam: não vou mais para a igreja. Acho que essa pandemia serviu para me alertar, tirar as vendas dos meus olhos e me mostrar que eu posso servir na minha casa. Se o desejo dessas pessoas de cultuar a Deus for sincero, ok. Mas não dá, gente, para a gente tirar uma brasa da fogueira, afastar aqui, e ela continuar pegando fogo. Não dá. Precisamos estar juntos, celebrando juntos, cultuando juntos. E o desejo de cultuar na minha vida, no meu dia a dia, na minha denominação, tem que ser diário. Eu tenho que buscar os meus irmãos para juntos, unidos, cultuarmos ao Deus eterno. Eles estavam juntos como um só homem, e eles tinham desejo de cultuar. Quando eu falo sobre o mesmo sentimento, como um só homem, eu não estou falando que todo mundo fazendo a mesma coisa não, tá? Até porque a Bíblia me diz que há diversidades de dons. Cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 ao verso 6, que cada qual foi chamado para uma coisa específica. Quando eu falo na mesma unidade, no mesmo sentimento, unidos, eu estou falando com o propósito de adorar e cultuar ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas nós queremos cultuar o nosso eu, dizendo que eu não preciso mais da igreja, dizendo que eu não preciso mais dos irmãos, dizendo que eu não preciso mais do pastor, dizendo que eu não preciso mais dessas pessoas. O nosso desejo de cultuar tem que ser o desejo de permanecer juntos, unidos com o mesmo sentimento. E aí, no versículo 3, ele vai falar assim, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os do sacrifício da manhã, quanto os da tarde. Zorobabel, antes de fazer qualquer coisa, antes de subir o muro, reconstruir a praça, a cidade, antes de qualquer coisa, ele construiu o local de adoração. E ele reconstruiu o altar ao Deus de Israel. Para que o culto verdadeiro, para que aconteça a restauração do culto, eu preciso primeiro passar pelo altar. E o altar passa pela unidade da igreja, do povo de Deus, passa pelo desejo de cultuar.
e passa pela atitude sincera e verdadeira da adoração. Antes de qualquer coisa que você vier a fazer, pelo mais sublime motivo, lembre-se que antes de qualquer coisa, eu e você temos um compromisso, a responsabilidade de adorar aquele que criou todas as coisas. A adoração enriquece o nosso dia. Pastor, então eu vou passar o dia inteiro de joelho? Fisicamente, talvez não. Mas que o altar do seu coração possa estar assim, quebrantado, contrito, desejando o nosso Senhor, constantemente. Constantemente. Meu povo, nada satisfaz o coração do homem mais do que o nosso Deus. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. O texto vai dizer que Ele esquadrinha o nosso coração, coisas que nem eu sei, Ele sabe. E eu quero brigar com Ele, porque não era para ser assim, era para ser como eu queria. Mas não era para ser desse jeito, eu planejei tanto, Senhor. Ele sabe todas as coisas. Adoremos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Zorobabel ergueu o altar antes de qualquer coisa. Da mesma forma, o nosso culto ao Senhor deve ser a prioridade em nossa vida. A prioridade. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. É interessante que, quando eu olho lá para João, capítulo 4, verso 43, João 4, 23, vamos abrir aqui. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: (4, 23) de João. (4, 23) do Evangelho de Jesus segundo João diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai está procurando. Deixa eu abrir aqui um parêntese bem grande sobre a adoração. Preste atenção aqui, ó. Muitas vezes, nós confundimos a adoração, o servir no reino, com o ativismo. E aí nós pensamos o seguinte: cara, quer saber? Eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou dar aula, eu vou evangelizar, eu vou fazer tudo na igreja para adorar o meu Deus. Amém, se você foi chamado para isso. Mas muitas vezes nós queremos substituir ou construir um outro ídolo em nosso coração. Talvez o ídolo seja o nosso próprio eu. Eu quero me destacar em tudo que eu vier a fazer. Eu quero fazer tudo na igreja. Eu quero ser a pessoa mais importante. Baixa a tua bola, porque o nosso Deus é que tem que ser adorado. Deus, segundo João, capítulo 4, verso 23, está procurando verdadeiros adoradores e não ativistas. O Salmo vai dizer que ele está procurando adoradores. Pastor, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar só deitado, está errado. Porque quando você não faz nada também, você está criando o mesmo ídolo, o seu próprio ego, dizendo que você não precisa adorar, mas Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. Para restaurar o culto, nós precisamos passar pelo altar com a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos passar pelo altar com o desejo de cultuar ao nosso Deus. Precisamos passar pelo altar com a atitude sincera e verdadeira de adoração. Também precisamos passar pelo sacrifício. Pelo sacrifício. Os versos 2 e 3 vai falar um pouco sobre isso. Sobre este sacrifício.
O altar, ele construiu um altar ao Deus de Israel, conforme está escrito lá na lei de Moisés, homem de Deus, como diz aqui, né? Para que eles venham a sacrificar holocaustos. Isso fala no 2, isso também fala no 3. A questão do sacrifício. Para que o culto verdadeiro na minha vida aconteça, não adianta eu vir todo domingo para a igreja, isso é importante. Mas se de segunda a sábado eu não cultuo ao meu Deus de verdade, ou verdadeiramente, não está valendo a pena. O que ele fala aqui é sobre o sacrifício. E o sacrifício é uma entrega. Holocausto é quando eu entrego tudo. Sacrifício é quando eu me derramo. Sacrifício é quando eu abro mão de tudo. É quando eu renuncio para que Ele seja o primeiro. O verdadeiro culto a Deus exige o meu sacrifício. Eu abri mão dos meus prazeres, ou muitos deles, se não estiverem em conformidade com o Evangelho. E cá para nós, são muitos, hein? Nós temos, deixa eu falar por mim, né? Eu tenho muitos prazeres que vão contra aos princípios do Evangelho. Se eu não estiver disposto, lutando, brigando, batalhando todos os dias, para renunciar a isso, o meu culto é falso. Não adianta, gente, eu falar com os meus lábios que adoro ao Deus Todo-Poderoso, se as minhas atitudes são diferentes disso. Porque Ele só vai receber aquilo que é sincero, aquilo que é verdadeiro. Porque Ele sabe, os olhos, diz o texto, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus, mas também contemplando os bons. Não adianta eu chegar em qualquer lugar, dizer que sou, que faço e que tenho, se Deus sabe que eu não sou, que eu não faço e que eu não tenho. Portanto, é preciso sim o sacrifício, a entrega, a dedicação, o empenho ao meu Deus eterno. Salmo 51, no versículo 17, vai dizer um pouco sobre isso. Claro que ele vai falar ali sobre arrependimento, vai falar ali sobre confissão, mas deixa eu fazer a leitura de um texto aqui que eu acho do versículo 17. Salmo 51, verso 17. Acaba tão rápido aí, viu, velho? Estou gostando. Salmo 51, ou então sou eu que estou devagar, né? Salmo 51, 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, não, Deus não desprezará. Gente, não adianta eu bater no peito. O texto vai dizer também, né? A Bíblia vai dizer: aquele que fala Senhor, Senhor, não obrigatoriamente está falando em meu nome. Não obrigatoriamente é esse que profetiza, que prega, que canta, que dança. Não obrigatoriamente é esse que vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que tem o coração contrito e quebrantado, este eu não desprezo. Salmo 51, verso 17, está falando justamente sobre isso para mim e para você. Sobre a entrega, sobre a renúncia, sobre o sacrifício. Sacrifício é um ato de entrega totalmente. Sacrifício é um ato de fidelidade. Olha que interessante, no versículo 6 que nós lemos, olha que interessante. No capítulo 6 que nós lemos, vai dizer o seguinte, ó: embora ainda não estivesse sido lançado o alicerce, no versículo 3, apesar do receio que tinham dos povos ao redor. Olha que interessante. Eles tinham medo da oposição, estavam com receio do que pudesse acontecer. Ora, haviam sofrido um bocado de coisa negativa.
Eles estavam preocupados, com medo, com receio, mas mesmo assim eles construíram o altar. Se você estiver com receio de algo, com medo de alguma coisa, no que tange ao seu culto, ao seu coração, ao seu desejo, não desista e seja fiel ao seu Deus Todo-Poderoso. Eu preciso ser fiel, porque sacrifício, além de entrega total, é também uma atitude de fidelidade. O povo estava com receio, mas o texto vai dizer, mesmo assim, eles construíram um altar sobre a sua base. E neles, eles sacrificaram. Não me interessa quem está ao meu redor, os povos ao redor, diz o texto. Não me interessa. O que me interessa é que os meus olhos, o meu alvo, a minha prioridade, o meu objetivo, a minha meta é adorar e glorificar o Filho do Deus eterno. Para restaurar o culto a Deus na minha vida, na minha comunidade, eu preciso passar pelo altar, com unidade, com desejo de cultuar e com adoração. Eu preciso passar pelo sacrifício. Sacrifício como uma atitude de entrega e de fidelidade. E também passa pela celebração. Passa pela celebração. Versículos 4, 5 e 6 diz assim: depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos com um número determinado de holocaustos prescrito para cada dia. Prescrito para cada dia. Só essa festa aqui, essa festa de brincadeira, mesmo com medo, depois de ter construído o altar sob os seus alicerces, sob as suas bases, foram 7 dias de festa. 7 dias de festa. O povo de Deus celebrava com alegria. Aí a gente fica perguntando por que a ICHJ celebra tanto, né? É porque é feliz em Cristo Jesus. É porque celebra com gratidão o que Deus tem feito e o que Deus é. Nós precisamos passar pela celebração de louvor. Nós precisamos louvar com verdade. Nós precisamos trazer à memória as coisas boas que temos vivenciado. Eu não posso esquecer nem apagar os momentos ruins, pelo contrário. O sofrimento às vezes nos traz maturidade. Paulo vai dizer isso, Tiago vai dizer isso, Provérbios vai dizer isso, o próprio Salmo vai dizer isso. Mas não adianta eu ficar me alimentando somente de coisa ruim, pelo contrário. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações. Aquilo que me dá esperança tem que ser celebrado. Sabe o que foi que eles fizeram aqui? Um banquete, uma festa das cabanas, e todas as outras festas, sabe para quê? Para celebrar, para se lembrar, para glorificar, para louvar a Deus. No restante do texto a gente vai ver que eles utilizaram várias maneiras de louvar a Deus, de celebrar a Deus. Eles celebravam com verdade. O povo de Deus tem no seu coração o instrumento necessário para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. A nossa adoração, os nossos lábios, o nosso louvor, quebra qualquer barreira que impede o nosso contato com o nosso Senhor. Portanto, vamos celebrar, trazendo à memória coisas boas, trazendo memórias os motivos que Ele nos dá, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Porque chega um momento que Ele vai restaurar, e essa restauração é motivo de alegria. Pastor, mas já faz 5 anos. Pastor, mas já faz 8 anos. Na Bíblia, fala de pessoas que passaram 12, que passaram 30, que passaram 38.
Não desejo que você passe tanto tempo assim, mas sei que vai chegar o dia de celebrar a vitória em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Porque é muito fácil, gente, a gente celebrar a Deus quando tudo está dando certo. Tudo está dando certo. Esse povo aqui não via perspectiva, não via esperança. Pelo contrário, o que eles viam eram pessoas, povos ao redor só de olho. Quando eles começaram a construir os muros, várias pessoas chegaram. Ei, vem cá para a gente conversar, rapaz. Para um pouquinho aí. Ei, tu não sabe que se vier um vento mais forte vai derrubar esse negócio, não? Várias adversidades, várias oposições, vários motivos para fazê-los parar. Mas eles continuaram adorando em espírito e em verdade. Salmo 34, verso 10, vai dizer assim. Salmo 34, verso 10, vai dizer assim. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Eles celebraram na adversidade, com oposições, passando privações, sofrendo pressões de todos os lados. Não sei, de verdade não sei, se ou qual pressão, oposição, adversidade você tem vivenciado. Mas o chamado para essa noite é: vamos celebrar, mesmo em meio às lutas, porque os leões podem até passar fome, mas os adoradores verdadeiros, os filhos de Deus, não vão sentir falta, porque a presença do Pai é o suficiente em nós. Louvamos aqui há pouco tempo. Ora vem, e a tua presença é necessária, mas não somente necessária. A presença do nosso Deus é o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. Aqueles homens piedosos frequentavam, versículo 5, todas as reuniões. Aqueles homens piedosos frequentavam todas as reuniões. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares. Quais? Os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos por todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias. De manhã, de tarde, tudo que era festa, eles estavam lá celebrando e sacrificando, ofertando e glorificando. Tudo que era festa, o povo de Deus estava celebrando e se lembrando do que Deus havia feito e do que Deus ainda ia fazer. Além disso, a nossa celebração tem que ser com louvor em gratidão, não é ingratidão não, tá? É em ou de gratidão ao nosso Deus. Nós precisamos expressar, meu povo, gratidão ao nosso Senhor. Nós precisamos expressar gratidão, louvor em gratidão do que Ele é, do que Ele tem feito, do que Ele tem participado. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui, Apocalipse 4 e 11. Apocalipse 4 e 11. Diz assim: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ninguém merece esse louvor, essa honra e essa glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Gente, louvemos ao Senhor.
pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos, netos, pelo emprego, pelo pastor, pela igreja, por tudo que você tem, que Deus tem te abençoado, pelo que Ele é na sua vida. Você não pereceu, porque Deus continua com a potente mão dele estendida sobre você. Celebremos ao Senhor por tudo, em gratidão a tudo que Ele tem feito. Ao que Ele é, gente, Ele é o Criador de todas as coisas. O texto vai dizer que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor. A nossa adoração verdadeira tem que fluir para o nosso Deus. E para finalizar, eu vou finalizar versículos 11, 12 e 13 do texto que nós não lemos. Esdras capítulo 3, 11, 12 e 13, para finalizar. Diz assim: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grandes distâncias. Em adversidade, em dificuldade, sem visualizar expectativas, eles gritavam de alegria. Você tem motivo para celebrar ao Senhor neste dia? Sim ou não? Então fica de pé para louvarmos ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. O meu culto individual e público, o seu culto individual e público será restaurado quando você olhar para o seu altar primeiro, seu coração em Deus, quando você se entregar totalmente, se dedicar totalmente, quando você celebrar com alegria, glorificando o nome dEle, dando a Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Louvado seja Deus.